Muito bem, galerinha, vamos à correção dos exercícios a partir da página 15 da apostila, ok? Então, o exercício vem falando a respeito da tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica não há necessidade de você decorar. A única coisa que você precisa saber é usar, ok? Então, olha só, vamos ao exercício número 1. O exercício número 1 diz o seguinte: os elementos representativos recebem essa denominação porque têm propriedades químicas semelhantes aos dos demais elementos de um mesmo grupo. Já os elementos de transição têm propriedades intermediárias entre os grupos dos metais alcalinos e alcalino-terrosos e entre os grupos de 13 a 18. Entre os elementos de transição, há duas linhas que são representadas na parte inferior da tabela, contendo os elementos de transição interna. Esses elementos são denominados de lantanoides ou actinoides. Consulte a tabela periódica e classifique os elementos a seguirem representativos ou de transição. Ou transição interna, ok? Então, se for dito apenas transição, quer dizer que você está falando dos elementos do bloco D. E se for interna, do bloco F. Então, nós temos aqui o lítio. O lítio está localizado no bloco S, na primeira coluna. Então, o lítio só pode ser elemento representativo. Ah, professora, mas eu esqueci. Como é que eu sei quando um elemento é representativo e quando ele é um elemento de transição ou transição interna? Quando que o elemento é representativo? Quando ele terminar a sua distribuição eletrônica, ou seja, o seu subnível mais energético está no subnível S ou P. Por exemplo, o lítio. O lítio tem número atômico igual a 3. Então, Z igual a 3, fica assim, 1S2, 2S1. Então, olha só, ele termina no subnível S, logo ele é um elemento representativo. Agora, se terminar em D ou F, é elemento de transição, ok? Se terminar em D, é transição externa. Agora, se terminar em F, é transição interna, ok? Então, olha, sabendo disso, o urânio. Urânio, se você for procurá-lo na tabela periódica, você vai perceber que ele está lá na série dos actinoides ou dos actinídeos, ok? Então, o urânio, ele é elemento de transição interna, ok? Lembra que aquelas duas séries lá embaixo são bloco F. Bloco F, sempre transição interna. O ferro está localizado no bloco F. No bloco D da tabela. Ele está lá no meio, né? Está entre os do bloco S e os do bloco P. Então, ele é um elemento de transição externa. Ou simplesmente transição, ok? O radônio está localizado no grupo 18, lá no bloco P. Opa! Então, se ele está no bloco P, quer dizer que a configuração dele, a distribuição eletrônica, o subnível mais energético dele, termina no subnível P. Então, ele é um elemento representativo, ok? O mercúrio está localizado no bloco D. Se ele está no bloco D, quer dizer que ele é um elemento de transição externa, ok? E o nitrogênio está lá no bloco P. Se ele está no bloco P, significa então que ele é um elemento representativo. Tudo bem? Então, fica assim, representativo, transição interna, transição ou transição externa, representativo, transição externa e representativo, ok? Exercício número 2 diz assim:
Com base no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição. Olha só, a gente acabou de comentar isso, certo? Ó, o exercício número 2 é exatamente isso que a gente acabou de falar. Com base no elétron mais energético. Então, toda vez que você tem um elemento representativo, o elétron mais energético sempre estará no subnível S ou subnível P, como eu fiz aqui a distribuição do lítio. Agora, se for de transição externa, ou no caso, como ele falou, transição, ele está falando do bloco D, ok? Então, olha só, por exemplo, vamos pegar aqui o ferro como exemplo. O ferro tem 26 elétrons, né? O número atômico dele é 26, então ele tem 26 elétrons. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Então, olha só, o elétron mais energético dele está no subnível D. Desculpa, gente. Então, essa é a diferença, ok? Então, quanto ao elétron mais energético, se for um elemento representativo, o elétron mais energético se encontrará no subnível S ou P, ok? Agora, se for transição, vai ser D, ok? E se fosse transição interna, seria F, ok? Exercício número 3. O exercício número 3 vem falando a respeito da bauxita, falando que a composição majoritária dela, ou seja, a maior parte dela é óxido de alumínio, né? E o exercício pede o seguinte: considerando o componente principal desse minério, localize na tabela periódica o grupo e o período a que pertencem os elementos constituintes. Então, ele está falando a respeito do alumínio e do oxigênio. Então, olhando na tabela periódica, nós percebemos que o alumínio encontra-se no grupo 13, ok? E o oxigênio encontra-se no grupo 16, ok? Então, isso quando falamos em relação à coluna. Se nós falarmos em relação a período, o alumínio encontra-se no terceiro período e o oxigênio encontra-se no segundo período da tabela periódica, ou seja, na segunda linha, ok? Exercício número 4. O exercício número 4 vem falando a respeito do fósforo. Agora eu vou apagar isso aqui. Então, o exercício vem falando a respeito do fósforo. Quando você lê aí, você vê muitas informações interessantes a respeito da caixa de fósforo, né? Com certeza vocês já devem ter lido, então eu vou partir direto aqui para as questões. Então, ele fala assim: sobre o elemento fósforo e as informações do texto, responda às questões. Por que o símbolo do fósforo é P? Então, quando você olha aqui os dados fornecidos através do enunciado da questão, o exercício fala o seguinte, que o exercício fala aqui, ó, a respeito do elemento, fala que o nome dele vem do grego. E em grego o nome é fósforos e começa com a letra P. Por isso que o fósforo, por conta da origem do nome, é que ele começa com a letra P, ok? Na letra B diz assim: afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo? Se você ler o texto, você vai perceber que o fósforo ele está localizado na parte de fora da caixa de fósforo, né? Olha, eles colocaram o fósforo ao lado, né? Do lado de fora, ok? Naquela superfície áspera, ok? E aí, olha, aqui no próprio texto vem a resposta, né? Por que que os palitos de fósforo foram substituídos, ok?
E olha só o que está escrito exatamente aqui, ó. Como eles se incendiavam com o atrito involuntário de dentro da caixa, surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. Então, eles se atritavam e se incendiavam involuntariamente, ok? Então, por esse motivo é que eles foram substituídos e colocados ao lado de fora, ok? Na letra C, o exercício pede para nós o seguinte: na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio e ao lado do silício. Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Olha só, quem confere a semelhança é a família, certo? Então, olha só, elementos localizados no mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, nós temos aí o fósforo, nós temos o nitrogênio em cima e o fósforo embaixo. Então, significa que, como eles estão na mesma família, quer dizer que eles apresentam propriedades químicas semelhantes, ok? Quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada? Se você for na tabela periódica, você vai perceber que o fósforo está localizado no grupo 15, ou família 5A. Então, a família indica o quê? A quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então, se ele está na família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na última camada, ok?